paz para todos. Irmãos, nós estamos dando início a esse quadro aqui do canal Gotejar da Palavra, e esse quadro se chama Voz da Experiência. Nesse quadro nós estaremos sempre ouvindo um homem de Deus que tem uma jornada, uma história, um legado, e nós estaremos pedindo, para este homem de Deus repartir conosco algumas de suas experiências. E hoje nós temos o privilégio de ter conosco o pastor José Walter Campos Lustosa, nosso amigo, homem de Deus, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Cristalina, esse campo abençoado de trabalho. E nós vamos ter o privilégio de poder ouvir algumas das experiências do pastor Walter. Pastor Walter, a paz do Senhor, como o senhor está? Tudo bem? É um prazer grandioso estar aqui com você, recebendo você para esse momento que eu considero importante. Importante não porque seja eu que esteja falando, mas por estar revendo você como meu amigo e os demais irmãos que vieram, a esposa. E se a gente puder contribuir de alguma forma, eu entendo que a gente fica feliz por isso. Prazer é nosso. Se nós vamos começar perguntando, pastor, a sua história. O senhor já nasceu num lar evangélico, cresceu nesse lar, ou o seu encontro com Jesus se deu em algum outro momento já da sua vida? Como foi isso, pastor? Bem, meu irmão, 1970, eu era um garoto de aproximadamente 11 anos de idade. O Evangelho chegou na minha cidade, no sul do Piauí, Monte Alegre do Piauí, e a minha mãe foi quem primeiro teve um encontro com Jesus. A dona Ana Campos Lustosa, que hoje tem 96 anos de idade, ela encontrou Jesus numa pregação missionária que veio de Belém do Pará, e logo em seguida ela começou a nos levar para os trabalhos, para os cultos, e foi exatamente num culto, num dia de quinta-feira, em 1971, mais ou menos, eu aceitei Jesus como meu Salvador. A sua pré-adolescência, então? Pré-adolescência, eu tinha aproximadamente 12 anos, já estava entrando na adolescência, e a partir dali eu tornei-me muito assíduo quanto à evangelização do interior, acompanhando os pastores. Andávamos muito a cavalo, E daí não parei mais. Essas facilidades de hoje, na época, não havia nenhuma. O máximo que a gente tinha era cavalo. Não tinha asfalto, não tinha estrada suficiente. Então só podia chegar aos lugares a cavalo, não desci toda a cavalo. Depois dessa decisão, o senhor tomou essa caminhada com Cristo. Como se deu a vocação, o chamado para o ministério, para o corpo de obreiros e, consequentemente, ao pastorado? Meu querido, não demorou muito tempo. Em uma dessas viagens, eu me lembro que nós fomos dirigir um culto, o pastor e eu acompanhei, até porque os cavalos que eles usavam eram os nossos, no interior, numa casa, à luz de vela. No caso, a família do senhor supria essa necessidade do ministério? Supria. Meu pai havia acabado de falecer, ficou a minha mãe, que ela encontrou Jesus, e nós todos, e passamos a acompanhar, a dar assistência aos pastores, porque eles não tinham mais ninguém que pudesse fornecer ali da igreja esses animais para que pudesse deslocar. Ao chegar nessa casa, o pastor, me lembro como se fosse hoje, José do Nascimento Cunha, nem sei se ainda é vivo. Esse pastor estava pregando naquela casa. De repente, eu tinha aproximadamente uns 13 anos. Ele se voltou para mim e disse: esse menino muito breve será um colega nosso de ministério. Para mim, ele estava falando inglês porque eu não sabia o que era ministério. Não entendia nada. Consegui entender de imediato. Mas foi algo que veio tão forte, tão de Deus,
E os tempos passaram, né? Aos meus 17, quase 18 anos, eu vim para Brasília para estudar, porque lá também é muito limitado. Mas aquela profecia, ela calou dentro do meu coração, e de vez em quando eu me lembrava dela, me reportava ela, e aquilo é como se ele tivesse falado para mim naquela hora, apesar da idade. Foi uma semente plantada. Uma semente plantada. Que foi germinando. Germinando. E eu não sei por que eu não conseguia. Uma das lembranças da época mais forte, mais contundente, era exatamente esta. E entrei no Ministério da Aeronáutica, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo. Fui para o Rio de Janeiro. Voltei do Rio de Janeiro. Quando voltei do Rio de Janeiro, fui chamado para dirigir a igreja, né? Já para dirigir a igreja. Isso igreja com quantos anos aproximadamente? Aproximadamente eu tinha 21 anos. 21 anos. Ainda muito novo, muito novo, muito novo. Para você ter uma ideia, eu era o pastor, né? Porque na época eu era presbítero, mas chamavam de pastor por estar na frente da igreja. Como acontece até hoje, né? Como acontece até hoje. Está dirigindo. Aqui os meus pastor. Tem presbítero aí que se chama de pastor, né? Está pastoreando. E aí comecei a dirigir na QNC1 em Taguatinga, a primeira igreja, né? Dali as coisas começaram a acontecer. Fui chamado para ser evangelista, consagrado em Goiânia, logo em seguida pastor no Rio de Janeiro. Passei por vários campos, né? Braslândia, Taguatinga 2 vezes, Taguatinga Sul, Taguatinga Norte, QNL. Abri o campo do Recanto das Emas, que hoje é uma grande igreja com várias congregações, de modo que eu vi cumprir aquela palavra que eu não entendia, não sabia o que era. Só com o tempo eu passei a compreender, claro, e cumpriu cabalmente. De forma plena. Plena. Eu nunca tive padrinho. Fui colocado no ministério que teve padrinho. Tudo assim, vindo integralmente de Deus. No devido tempo, Deus foi cumprindo todas as suas profecias, todas as suas palavras. E o mais interessante é que sempre que eu chegava num determinado lugar, eu via a mão de Deus agindo, fazendo prosperar, as coisas fluindo, e de modo que a experiência que a gente tem eu considero assim importante hoje, até para repassar para outros. Preciosa por demais, né? É verdade, é verdade. E presidindo campos, por quantos campos o senhor já tem passado como pastor-presidente, pastor de pastores? Esse é o segundo. O segundo campo. Esse é o segundo campo. Que o senhor milita como pastor. Exatamente. De pastores. Tem aproximadamente completando 18 anos. Nesse ofício. Nesse ofício, exatamente. E nesse ministério, pastor Walter, nessa trajetória do senhor, assim, qual experiência assim, o senhor considera que para o senhor foi assim, aquela mais marcante? Assim, um fato que o senhor viveu e a forma como Deus interferiu nesse fato, qual é a experiência nessa área que o senhor considera mais marcante da sua vida? Rapaz, existem várias, mas eu vou destacar uma, como o nosso tempo é exíguo. Na minha primeira igreja, como presbítero ainda, eu me lembro que eu era muito aguerrido para sair, para evangelizar, para andar a pé e distribuir folhetos e tal. Eu fazia isso semanalmente. E eu cheguei numa casa, na época não era, tinha até uma favela lá na época, hoje onde é Vicente Pires, sim, era só chacras e mato, não tinha nada daquilo. E eu desci lá, era bem baixo. Quando eu chego numa casa, havia uma senhora que eu fui informado, naquela casa havia uma senhora que tinha 15 dias que não se levantava da cama.
15 dias. Totalmente atrofiada. Prostrada. Prostrada. As pernas ela não tinha locomoção motora, não estava funcionando. E outra coisa, eu sempre fazia as coisas para Deus assim, esses trabalhos, com muita consagração. Às vezes eu passava um dia consagrando mesmo, sabe? Eu estava em consagração. Aí a moça que me atendeu na porta relatou o fato da senhora que estava lá prostrada. Perguntei se eu podia entrar para orar por ela e ungir, andava com óleos no bolso. E ao chegar ali, constatei exatamente a moça se definhando por completo. A informação era correta, né? Era correta. E eu peguei o óleo e orei por ela. Quando eu terminei de orar, ela se levantou. Mas assim, imediatamente, não foi depois eu fiquei sabendo. Instantaneamente. Por que eu destaco essa? Primeiro porque eu estava principiando a vida ministerial. Então eu entendo que ali foi um alimento maior para a continuação, a afirmação e confirmação do ministério. Era a certeza de que Deus estava no projeto. Sim, que Deus estava no projeto. Eu destaco esta experiência como aquela que a mim me marcou bastante, porque eu estava iniciando, né? E me deu assim uma base grande para continuar agindo assim, crendo e ajudando as pessoas na medida de suas dificuldades. E esse agir divino, confirmando a chamada, o ministério, tem sido contínuo até hoje. Contínuo até hoje. Dirigindo igreja ininterruptamente, nós já temos 36 anos. 36 anos ininterruptamente. Eu quase que diria para você, sem tirar férias. O que talvez não seja tão bom, né? Mas sem tirar férias. Deus tem sustentado. Às vezes eu paro para pensar e fico muito gratificado, agradecendo muitíssimo a Deus, porque eu sei que se não for as suas mãos, isso não seria possível. É verdade. Até porque a gente sabe que trabalhar com pessoas, com gente, até relativamente uma quantidade grande de pessoas, não é fácil. Todos os dias você tem... É um desafio a cada dia. É um desafio enorme. Na verdade, lidando com seres humanos, poderíamos dizer que são vários desafios por dia, né? Por dia, exatamente. Agora mesmo, quando você chegou, eu tinha 21. Exatamente, na igreja lá. Mas é assim. Pastor Walter, agora no momento que nós estamos vivendo hoje, o senhor com essa jornada ministerial bem-sucedida, abençoada, e nós estamos vivendo hoje dias de pandemia, né? Onde essa pandemia atingiu o mundo, e eu acredito que quase todos nós hoje que estamos vivos presenciando esse fato é algo para a gente inédito, novo. E o senhor, como pastor, como obreiro que vem militando na causa do Mestre por tantos anos, qual a visão que o senhor tem desse momento que nós estamos vivendo na Terra e inclusive da igreja que também está passando junto por esta fase? Meu querido, eu acho que nós estamos vivendo como evangélicos no Brasil, isso falando apenas da igreja, um dos maiores desafios. Por quê? Porque eu acredito o seguinte: a igreja não será mais a mesma, o Brasil, a população não será mais a mesma. Para uns, eu diria que, de certa forma, é positivo esse momento. Para outros, não, porque nós temos pessoas, e isso tem noticiado por onde eu tenho andado, pessoas que não foram mais à igreja, não porque tivesse qualquer limitação, mas foram assaltadas por um medo extremo,
de tal forma que não vem mais à igreja. Tá? Aqui eu tenho uma pessoa que diz que enquanto tiver máscara ele não vem à igreja, lamentavelmente, né? Tiver usando máscara não vem à igreja. Outros estão tão assustados que ficam enclausurados em casa. Então eu entendo que esse momento é um momento em que exige de nós uma definição quanto à fé, quanto à confiança em Deus, à perseverança, porque senão você, todo dia você é massificado com as notícias, as informações que vêm de todo lado, é do rádio, é da televisão, é todo tipo de informação que tem a tendência de colocar medo nas pessoas. De imprimir. Exatamente, para assustar as pessoas. Aqui eu digo o seguinte, que os cuidados nós precisamos ter, né, conforme a recomendação. Mas isso não deve nos paralisar espiritualmente, nossa vida espiritual, familiar, e, enfim, os desafios cristãos, a nossa vida devocional, não é? Coletiva, com as restrições existentes, não deve nos paralisar. Primeiro porque nossa vida está nas mãos de Deus e nada acontece com a gente sem que Deus permita que aconteça. Eu até acho que sou um pouco ousado. Eu tenho dito que na igreja ninguém prega coronavírus, dentro da igreja. Se você está ali adorando a Deus, você veio prestar um culto ao Senhor, em espírito e em verdade, aqui você não é contaminado. Os cuidados, sim. Está ali o álcool gel. A suma, então, seria: devemos manter todos os cuidados possíveis, porém continuarmos avançando. Sim, avançando, porque nós não podemos paralisar, porque eu acho que paralisar vai denotar em nós falta de fé e de confiança. Eu acho que essa é uma regra áurea da vida cristã, é fé e confiança. O dia que faltar fé, confiança no Senhor, você paralisou a vida espiritual, não é? Fica estagnado. Estagnou, não é? E aí nós vamos contra nós mesmos. Você vai privar você mesmo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não é? Pastor Walter, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui. Para mim é uma pena que o tempo seja exíguo, né? Pequeno, mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra para os pastores, para os líderes, aqueles que estão conduzindo a obra, e principalmente nesses dias, né? Como o senhor tem uma jornada, uma longa experiência, 36 anos diante da igreja, pastoreando, conduzindo o rebanho de forma ininterrupta, e a experiência que o senhor tem nessa jornada, com certeza o senhor tem uma palavra para a liderança atual de hoje, para os obreiros que estão começando agora, os aspirantes ao ministério, né? Porque Paulo disse: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, porém tem uma listinha de regras e tal. O que o senhor diria para esses novos obreiros, essa nova liderança? Primeiro, irmão, dizer que é um prazer, outra vez dizer para você que é um prazer estar aqui, dando essa, talvez a menor de todas as contribuições que se possam dar, mas dizer que me assusta um pouco que princípios que são princípios elementares, basilares, que estão imprimidos na palavra de Deus, estão sendo esquecidos. É como se aqueles princípios fossem virando água. A minha recomendação é que tanto obreiros novos quanto esses que paulatinamente têm mudado, e não mudado para melhor, iniciaram tão bem
e que hoje muitos dos princípios estão sendo esquecidos, que se voltem, que olhem um pouquinho a partir da igreja primitiva, do que está ali, né? Que é o padrão, né? O padrão. A igreja primitiva é o padrão. Historicamente sempre foi o padrão da igreja. Sim. Que se volte, que nunca perca de vista o padrão, porque a partir do momento que você esquece esse padrão, você perde de vista os princípios mais importantes e fundamentais da vida cristã e que estão na Bíblia. Eu não estou falando de algo que se pega fora da Bíblia, mas centrado na Bíblia. Eu acho que a gente não tem que estar inventando. Hoje tem tanta invenção. Tem a Bíblia na sua profundidade, que nós, seres humanos, somos incapazes de esgotá-la, mas que tem coisa demais para a gente conseguir descobrir, ensinar, pregar, absorver para si. Então, o meu conselho é esse: se apegue unicamente à palavra de Deus. Não esqueça dos princípios da palavra de Deus. As inovações, essas coisas que vai diluindo a vida cristã, os princípios, vai tirando a pureza, vai tornando superficial, não é? Superficial, vai tornando aquilo que a gente sabe que a Bíblia condena, que é prejudicial, vai tornando sem importância, vai pegando isso e agregando ao próprio ministério. Então é preciso voltar aos princípios da palavra de Deus, na sua simplicidade, fazer da Bíblia Sagrada o manual para conduzir o ministério. Amém. Tá? Esse é meu conselho que eu deixo. Eu tenho certeza que todo aquele, seja obreiro novo, seja aquele que já está no ministério, que ele abraçar, nunca abrir mão, ele será bem sucedido sempre. Sempre. Aí o conselho, então, pastor Walter. E outra coisa, nunca deixar de ser humilde. É a regra, né? A humildade para se submeter a Deus. Não é porque é presidente que tem que olhar de cima para baixo. A gente tem que, quanto mais é dado, mais é exigido da gente. Então, quanto mais você tem responsabilidade, quanto mais você tem uma função mais elevada, mais humilde você tem que ser. A responsabilidade se torna maior, né? Ela se torna maior, porque quando você recebe uma vitória, um elogio, seja o que for, receba aquilo como responsabilidade, não como se você estivesse pensando, não, porque sou eu, não é? Nada disso não é porque você, que é o Walter, que tem isso, que tem aquilo, que tem diploma, isso ou aquilo, nada disso. No reino de Deus, convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. E esse foi o tema da doutrina passada. Aí, convém que ele cresça e que eu diminua. Ontem à noite, então. Na semana passada. Ontem foi. Mas não tem Bíblia aqui. Ontem foi Lucas 5,5. Lucas 5,5, a pesca maravilhosa. Sob a tua palavra. Foi ali. O tema foi sob a tua palavra. Fechando bem o que o senhor disse, né? A palavra. O conselho para... Nós, pastores, não temos nenhum outro recurso para trabalhar com a igreja, ensinar a igreja, dirigir a igreja, administrar a igreja, que não seja a Bíblia Sagrada. Obviamente, com a unção do Espírito de Deus, não é? Mas a palavra é a palavra que nós precisamos nos apegar, independente da circunstância. Abraçar a palavra. Graças a Deus. Nós queremos agradecer, pastor Walter, por poder participar conosco, compartilhar conosco um pouco da sua experiência ministerial. A nossa gratidão, pastor. Muito obrigado. Que Deus te abençoe por nos receber aqui dessa forma tão carinhosa e como o senhor sempre é. A gente toda vez que encontra o senhor é da mesma forma. A nossa gratidão
E eu é que fico muito feliz, meu irmão, porque a gente sabe que esta é uma oportunidade para a gente dizer alguma coisa. Talvez não sirva para tantos, mas se servir para um, eu já me dou por satisfeito. Amém. Pastor Walter, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém, meu querido. E nós agradecemos pela sua grande cooperação conosco nesse projeto. Muito pequeno. Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês, e esse é o nosso novo projeto, A Voz da Experiência. Que essa voz possa alimentar a sua fé e possa te ajudar a prosseguir na vida, no ministério. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.